A dor maior de nós, seres humanos, ainda é uma dor escondida, é uma dor consigo mesmo, é uma dor por sentir uma certa impotência, eu acho. Não é a dor que o homem não suporta. O que o homem não suporta, o que o ser humano não suporta é a dor sem sentido. Qual o maior problema crítico do ser humano, se não aquele cuja porta de entrada é uma dor, é um sofrimento, e esse sofrimento, por ser dor ou sofrimento, nomeado dessa maneira, é algo que nos causa não só estranhamento, mas como uma vontade de escapar disso que está nos atingindo. Difícil perceber qual é a natureza da dor e, principalmente, o sentido da dor. Nietzsche diz, é muito difícil o homem ou o ser humano não sofrer. A questão não é nem o sofrimento em si mesmo. O sofrimento, o ser humano tolera, desde que tenha um sentido. O que o ser humano não tolera é o sofrimento sem sentido. Mas é interessante porque se eu sofro, de alguma maneira, uma força exterior, ou até que vem de dentro, me coage de modo tal que o meu horizonte se estreita, o meu futuro se apequena. E eu fico separado da minha capacidade de pensar profundamente. Eu estou tomado por uma paixão triste. A paixão triste me separa da minha potência de existir. E, obviamente, portanto, me separa da minha potência de pensar. Se a paixão triste me separa da minha potência de pensar, eu estou sofrendo. Mas eu não tolero o sofrimento pelo sofrimento. É intolerável para nós humanos. Eu preciso imediatamente, desesperadamente, buscar a causa dessa dor. Qual é o sentido? Que sentido tem isso? Se eu encontrar um sentido para essa dor, eu vou até acolher essa dor. Eventualmente, eu vou até multiplicar essa dor, se esse sentido interessar, como uma suposta libertação. Eu vou poder até exercer uma mutilação de mim mesmo, um autoflagelo, digamos assim. Então, o que é insuportável para a gente? É o não sentido disso que nos acontece, dessa dor. Mas se eu não consigo pensar, eu vou fatalmente imaginar, desesperadamente imaginar, vou me apegar a um jeito de escapar dessa dor sem sentido e vou precisar de uma narrativa para ela. Eu tenho que inventar uma causa. Eu tenho que encontrar essa causa. Não importa que ela seja imaginária, não importa que ela seja fictícia, não importa que ela seja mentirosa. Ela precisa fazer sentido para a vida, para a minha vida, onde a minha vida se encontra naquele momento. Estranho? Como assim ela precisa fazer sentido? Talvez nós precisemos de uma mentira necessária, sem a qual a gente não consegue sair desse buraco que a gente foi lançado. E aqui mora toda a desonestidade de nós, seres humanos. Toda a nossa fraude, a convivência e a cumplicidade com a fraude de nós mesmos. Talvez isso gere, aí sim, uma dor mais profunda em nós, humanos. Porque é como se a gente desconfiasse, por natureza, do próprio humano como natureza. Da natureza humana, se a natureza humana tem esse procedimento de escape, de escapada covarde, de fuga covarde da realidade, ela, então, vai lançar a mão, não importa do que, desde que faça sentido. Né? Como diz
um ditado italiano, se non è vero è ben trovato. Se a coisa não é verídica, pelo menos foi bem contada. Se uma história é bem contada e nos convence, a gente identifica, então, a suposta causa de uma dor ou de uma tristeza em nós, liga essa nossa dor, essa nossa tristeza a essa causa, e o que isso nos sinaliza? O que isso nos indica? O que fazer diante desse suposto pensamento, que no fundo é uma imaginação, desse falso conhecimento, ou até dessa mentira? O que fazer? O sentido dessa narrativa nos indica a causa do mal que nos acomete, que deve ser, no mínimo, afastada e, se puder, destruída, aniquilada. Esse é o mecanismo do ódio humano. Por que nós, humanos, temos uma propensão ao ódio, uma facilidade em odiar, muito mais do que amar? E até aquilo que a gente chama de amor, geralmente é uma fraude, porque nós amamos tudo aquilo que não nos ameaça e que é mais fraco que a gente. Difícil a gente conseguir amar e admirar aquilo que nos ultrapassa, aquilo que é mais forte, aquilo que mostra outros caminhos estranhos até para a vida. E que nós acabamos por tomar como uma ameaça, ou sentir inveja, ou algum tipo de disputa que não podemos fazer frente. Então, nossa tendência é afastar isso que supostamente seria a causa da nossa impotência ou do nosso afundamento. Afastar desesperadamente essa causa. Afastar apressadamente essa causa. Nós não damos o tempo necessário. Nós não temos e nem cultivamos a força necessária para suspender o acontecimento e sorver um pouco mais, cuidadosamente, perceber mais detalhadamente o que está se passando. O que está se passando? O que está se passando, geralmente, é uma multiplicidade de fluxos, de vozes, de tendências, de movimentos, de forças que nos frequentam e fazem com que a nossa vida sinta que ela tem algo a ver com esse mal que está nos acometendo. E perceba que talvez ela pudesse fazer algo a partir dela mesma para não ter que apressadamente acusar um outro fora de si, para inclusive se desresponsabilizar. A maior desonestidade de nós humanos se dá quando a gente aponta o dedo para fora para distrair a omissão que vem de dentro, essa ausência que vem de dentro. É fácil apontar o dedo quando não se percebe a cumplicidade. Mas por que perceber a cumplicidade é importante? Porque aí sim a gente poderia retomar, né, ou ter uma vez na vida, a vida nas próprias mãos. O que a gente seria capaz de fazer com a nossa tristeza. Nosso problema é o que acontece quando nos sentimos tristes. Buscamos imediatamente uma causa imaginária da dor, porque não temos a potência de pensar na paixão triste. Então a gente busca desesperadamente imaginar qual é o sentido dessa dor e buscamos uma causa, um culpado, algo que deve ser responsabilizado numa outra coisa. E quando a gente responsabiliza essa outra coisa, finalmente a gente se alivia. Qual então a nossa solução? A solução perversa e trapaceira que a gente encontra é quando, ao identificar essa causa imaginária, a gente se entorpece, se embriaga, se anestesia. Essa embriaguez, esse entorpecimento, esse bálsamo nos alivia e faz a gente prosseguir
em nossa miséria impotente, fingindo uma felicidade depois de supostamente submeter essa causa imaginária a um regime de exclusão. Quando ela é excluída da nossa vida, aí nós podemos nos sentir felizes e alegres. Nossa alegria é falsa. Essa alegria é triste. Então, talvez a dor do homem não seja essa dor que nos acomete imediatamente, mas esse mau uso da dor. Não há dor maior ou má consciência maior do ser humano do que esse mau uso, esse uso desonesto do mal que nos acontece, sempre buscando apontar um outro como culpado, mesmo que esse outro se torne você mesmo. Acusar um outro ou acusar a si mesmo, eis um modo de existir envenenador e indigno do acontecimento que é a vida.